E aí, moçada, tudo bem? Vamos iniciar agora nossos estudos em matemática. Vamos começar, então, o processo da divisão. Multiplicação e divisão de números naturais. A unidade ainda é a unidade 4. Nós já estudamos multiplicação e divisão, nós já tivemos o outro vídeo. Se você ainda tiver com dúvida, então aqui embaixo no canal eu vou colocar o link dos dois vídeos, o de multiplicação e o de divisão. Agora nós vamos resolver os exercícios, e ler um pouquinho da teoria de divisão que nós ainda não vimos no livro. Então, pegue o seu livro e acompanhe a leitura para nós entendermos o processo da divisão. Então, a unidade ainda é a unidade 4, multiplicação e divisão com números naturais. E agora nós vamos ver, então, a divisão. Vamos lá? Então, acompanhe a leitura e mãos à obra. Então, vamos lá. Divisão de números naturais, página 84. Ideias, vocabulário, cálculo mental e algoritmos. Primeiro exemplo é repartir igualmente. Em uma fábrica, trabalham 456 funcionários, distribuídos igualmente em 3 setores. Quantos funcionários trabalham em cada setor? Bom, a história é que existem 456 funcionários numa fábrica e eles são distribuídos igualmente em 3 setores. Então, em cada setor, quantos funcionários trabalham? É isso que ele quer saber. Então, planejar. Se você sabe que são 456 funcionários, em 3 setores, você vai ter que dividir por 3. E vamos executar. Olha como está explicado o processo da divisão no livro. 456 é o nosso dividendo. 3 é o divisor. 152, já o resultado final é o quociente e o resto é zero. Então, observe lá no dividendo, onde o 4 é a centena, 5 dezenas e 6 unidades. Como eu tenho 4 centenas, 4 dividido por 3 dá 1, porque 1 vezes 3, 3. Para 4, 1. Este 1 que sobrou é uma centena. Este 1 ele é menor do que 3. Então, eu preciso abaixar o número 5. Uma centena, eu tenho 10 dezenas. Com as outras 5, ficou 15. Então, eu tenho 15 dezenas que serão divididos por 3. Então, agora, na tabuada do 3, que número vezes 3 dá 15? Número 5. Pode ver que lá no quociente, na casa da dezena, eu tenho o número 5. Então, 5 vezes 3, 15. Não sobrou nenhuma dezena. Agora, eu vou abaixar o 6, porque 0 é menor do que 3. Então, eu terei agora 6 unidades. Que número na tabuada do 3 que número vezes 3 dá 6? 2, 2 unidades. Então, 2 vezes 3, 6. Menos 6, 0. Então, não sobrou nenhuma unidade. O resto é 0, então a divisão é exata. E para verificar se isso está certo, você vai pegar o seu quociente e multiplicar pelo divisor. Tem que dar o número do dividendo. Então, no livro, aí na página 84, você vai ver que no cantinho aí do verificar, do lado direito, está 152 vezes 3. Então, você faça a divisão e verifique se deu 456. Com certeza dará, mas eu quero que você faça a conta para depois me tirar a foto. E não responder seria a resposta. Eu vou responder de acordo com a pergunta. O que está perguntando? Lá em cima, no começo da página, quantos funcionários trabalham em cada setor? Então, a resposta é, em cada setor, trabalham 152 funcionários. Tranquilo? Sem problemas? Então, vamos para a página 85. O segundo exemplo agora é com relação à medida. Quantos cabem? Em uma padaria, as broas de milho serão embaladas em pacotes com 6 broas em cada uma. Quantos pacotes serão obtidos com 136 broas? Então, devemos efetuar 136 dividido por 6 para saber quantos grupos de 6 cabem em 136.
Então, vamos tentar resolver pelo algoritmo usual, tá? Que é esse que vocês viram agora. Então, 136 é o meu dividendo, 6 é o meu divisor, né? 22, que já está aí a resposta, é o meu quociente, e 4 é o resto. Como foi feita essa divisão? Observe que lá na casa da centena eu tenho o número 1. O número 1 ele é menor do que o número 6, lá do meu divisor. Então, eu preciso pegar o número 13. Então, eu não vou usar a centena, certo? Eu vou usar centena e dezena. Então, me daria o quê? 13 dezenas. 13 dezenas, tá? Então, como eu não utilizei o número 1 na centena para ser dividido pelo divisor, então lá na centena, por isso que é número 0. Porque eu não utilizei o número da centena para ser dividido por 6, porque ele é menor do que 6, então é 0 centenas. Então, como ficou? Ficou 13 dezenas. Agora sim, que número na tabuada do 6 dá 13 ou perto de 13? 2. Olha na resposta, no quociente, o 2 na casa da dezena. 2 dezenas vezes 6 dá 12 dezenas. Por isso que é 13 menos 12. Aí vai sobrar 1. Uma dezena. Uma dezena é menor do que 6 lá no divisor. Então, agora eu vou abaixar o 6 da unidade, transformando em 16 unidades. Então, 2 unidades vezes 6 dá 12. 16 menos 12, 4. Aqui nós não temos uma divisão exata. Então, 136 dividido por 6 dá 22 dezenas, né? E tenho aí como resto 4. Então, aqui nós temos uma divisão não exata. Como eu vou verificar uma divisão não exata? A mesma coisa que eu fiz com a divisão exata, só que agora eu tenho que, além do resultado final da primeira multiplicação, eu tenho que fazer uma soma. Eu vou somar com o meu resto. Então, como eu vou verificar? Olha no quadradinho ao lado aí, verificação. 22 vezes 6, 132. Só que lembra que o meu dividendo é 136? Então, eu preciso obter 136 como resposta. E eu tenho 4 broas, que o exercício é sobre broas, né? Então, sobrou 4 broas aí. Então, eu vou somá-las, né, ao número 132, que foi o 22 vezes 6. Então, 132 mais 4, 136. Olha que interessante. 136 agora é o número do meu dividendo. Então, a resposta serão obtidos 22 pacotes, porque a pergunta era quantos pacotes? Cada pacote, certo, tem 6 broas. 22 pacotes tem 132 broas. Só que o resto é 4, é menos do que 6, não fecha um pacote. Então, eu terei 22 pacotes e sobrarão 4 broas de milho sem embalar. Tudo bem? Entenderam? Então, de acordo com esses 2 exemplos que vocês viram, então agora vocês podem efetuar as divisões por este algoritmo usual que foi explicado. Tá certo? E o exercício 4 para resolver da mesma forma, tá? Mas agora, ao invés de ser uma conta como está no exercício 3, é um problema que você, do problema, transformará em conta para resolver estes 2 problemas, na página 85. Tudo bem? Então, vamos continuar lá na página 86. Divisão e multiplicação. Operações inversas. Página 86. Exercício 1. Observe as operações que podemos escrever com os números 40, 50 e 2000. 40 vezes 50 igual a 2000. 50 vezes 40 igual a 2000. 2000 dividido por 50 igual a 40. E 2000 dividido por 40
igual a 50. Então, observe que os números 40, 50 e 2000, você consegue descobrir o valor de um e ver se está correto se você fizer a operação inversa. Observe que os dois primeiros quadrados, 40 vezes 50, é a mesma coisa que 50 vezes 40. Não é? 2 vezes 5 igual a 5 vezes 2. 10 vezes 2 igual a 2 vezes 10. Propriedade da multiplicação. E na divisão? Nós já vimos lá naquele vídeo de divisão. 200 dividido por 50 igual a 40. Então, o dividendo dividido pelo divisor, no meu caso o divisor é o 50, o quociente foi 40. E se eu pegar agora o meu 40, que foi o quociente na conta anterior, e passar ele agora a ser o divisor, o resultado, o novo quociente seria o 50, o mesmo valor do divisor da conta anterior. Olha lá, 2.000 dividido por 50. Então, baseado nesta situação, nestes exemplos, então faça o mesmo com os números na letra A, 5, 11, 55. E na letra B, 20, 30 e 600. Da mesma forma como foi feito no exemplo, vocês param agora na letra A e na letra B. Então, é interessante vocês observarem que multiplicação e divisão, existem operações inversas que você pode até descobrir se o resultado está correto ou não, fazendo a operação inversa. Exercício 2. Descubra os números desconhecidos e complete as divisões. Registre também as operações que você efetuou para descobrir os números desconhecidos. Então, 80 dividido por que valor daria 40? Se você dividir 80 por 40, você vai encontrar o valor que seria se você dividisse o 80, né, por este valor que você encontrou dividindo 80 por 40. Quando você pegar o 80 dividido por esse valor, tem que dar 40. A mesma coisa na letra B. Que número dividido por 6 dá 60? Então, você vai ter que fazer uma operação inversa aí entre os 6 e os 60 para descobrir qual é o meu dividendo dessa divisão na letra B. Na letra C, já tem uma conta de dividir aí. Observe que eu não tenho o valor do dividendo, mas eu tenho o divisor, que é 3, e o quociente, que é 200, com o resto zero. Então, que operação eu posso fazer entre o meu divisor e o meu quociente que eu consiga descobrir qual é o número do meu dividendo na letra C? E na letra D, eu tenho 8.100, que é o meu dividendo, dividido pelo valor que eu preciso descobrir, meu divisor, na qual eu tenho o quociente igual a 90 e o resto zero. Qual a operação que eu vou utilizar agora entre o meu dividendo e o meu quociente para eu saber o número do meu divisor? Tá? Então, tranquilo. 3. Problema. Se triplicar a quantia que tem, então Pedro ficará com 120 reais. Quanto que ele tem? Se triplicar a quantia que ele tem, triplicar, aí é que está o segredo da minha questão. Triplicar, agora vocês estão aprendendo, é multiplicar por 3. Então, 3 vezes quanto que dá 120? Então, você já tem aí um dos fatores que é 3. Eu tenho outro fator que eu não sei ainda, que é o que o problema quer descobrir. E você já tem o resultado do produto, que é 120. Então, você consegue também, pela operação inversa, descobrir quanto que Pedro tem, se ele triplicar a quantia que ele tinha, ficando agora com 120 reais. Ok? Exercício 4, eu vou deixar para vocês verem aí. Use a calculadora para descobrir qual das divisões abaixo está correta. Depois confira essa divisão com a calculadora e pinte o quadrinho dela. Então, vocês vão pintar o quadrinho do meio, que já está pintado aí. Eu tenho 3 quadrinhos. 1.863 dividido por 39 igual a 47.
1833 dividido por 39 igual a 47. E 1813 dividido por 39 igual a 47. Como que eu descobrirei o meu resultado? Qual deles está correto? Vocês conseguem observar que nos 3 quadradinhos, todos os números são divididos por 39 e o resultado é 47? Então, a melhor forma de eu descobrir o valor do meu dividendo é pegando o meu quociente e multiplicando pelo divisor. E aí você encontra, então, como quociente aí, 47 vezes 39, 1833. Então, você vai pintar o quadradinho no meio. Baseado nessa ideia de multiplicação e de divisão, as operações inversas, então agora vocês vão responder esse desafio aí que eu tenho no exercício 5. Pense num número dividido por 7, multiplicando o resultado por 8, igual a 96. Que número será que é esse? Então, pensou em um número. Esse número dividiu por 7. Depois o resultado multiplicou por 8 e teve como resultado final 96. Se você está dividindo na primeira conta e multiplicando na outra, você vai fazer a operação inversa. Então, você vai pegar lá o 96, certo? Você vai, para chegar nesse 96, você vai dividir ele por 8 e depois vai multiplicar ele por 7. Entendeu como é a letra A? Então, você pega o 96, ele não foi multiplicado no final por 8 e deu 96, agora você vai pegar o 96 e dividir por 8. E aí o resultado, inicialmente não foi dividido por 7, agora você vai fazer a operação inversa, você vai multiplicar por 7. E aí você vai obter o resultado. Da mesma forma como foi feito no exemplo, aí no exercício na letra A, a letra B é do mesmo jeito, só que agora a história é outra. Pensei em um número, multipliquei esse número por 20, dividi o resultado por 3, depois subtraí 9 e obtive 31. Em que número que eu pensei? As operações inversas da multiplicação é a divisão, da soma é a subtração. Tudo bem? Da divisão é a multiplicação e da subtração é a soma. Então, pense direitinho e faça o caminho inverso, as operações inversas para descobrir que número que foi. Página 87. Arredondamento e resultado aproximado. Vamos lá. Diná vendeu estas 3 blusas na loja dela. Para saber quanto que ela recebeu, aproximadamente, arredondamos 39 para 40 e multiplicamos por 3. Você não vai calcular agora o 3 vezes 39, porque 39 é muito perto de 40. Lembre-se que é arredondamento e resultado aproximado. Não é o resultado exato. Para ficar mais fácil você descobrir alguns valores. Então, olha só. Se você arredondar de 39 para 40 e multiplicar por 3, você vai obter quanto? 120. Agora, 39 vezes 3, certo? Vai dar 117. Então, percebeu? A resposta correta é 117. Mas a pergunta está, Diná recebeu aproximadamente, não é o valor exato. Por isso que é arredondando o resultado aproximado. Certo? 120 reais. Tá? Agora o exercício 2. Comprei 4 cadernos e paguei R$19 por eles. Para saber o preço aproximado de cada caderno, arredondando 19 para 20 e depois divide 20 por 4. Então, não é o valor exato, mas um valor aproximado. Então, 20 dividido por 4 dá
Aí você vai resolver e vai colocar o resultado aí. Então, o preço aproximado de cada caderno é preço aproximado. Tudo bem? Da mesma forma com que nós falamos agora o exercício 1 e você vai fazer o exercício 2, o exercício 3 e o exercício 4 é na mesma forma, do mesmo jeito. Resolva e registre como você pensou. Como você vai registrá-lo, este exercício não caberá para fazer aí na folha do livro. Então, você vai lá, página 87, exercício 3, letra A. E aí você vai registrar como você fez os cálculos para chegar no cálculo final, aí na resposta do exercício 3, na letra A, na letra B, tá? E é isso. Então, na letra A, a medida da distância entre duas cidades paranaenses de Cascavel e Curitiba é de 498 quilômetros. O pai de Raquel vai e volta de carro, de Cascavel a Curitiba, 4 vezes por mês. No total, quantos quilômetros ele percorre? Aproximadamente, nas 4 viagens. Então, aproximadamente. Você vai registrar como você arredondou um dos valores aí, tá? E colocar o valor aproximado. Letra B. Maria e a irmã vão visitar uma tia que mora em outro estado. Elas compraram as passagens aéreas de ida por R$ 799 e as passagens de volta em uma promoção por R$ 405. O total da compra será pago em 4 prestações iguais. Então, faça os arredondamentos, então são 2 contas, e calcule mentalmente o valor aproximado de cada prestação. Então, você vai colocar lá, registrar no seu caderno, página 87, exercício 3, letra B, como que você chegou a esta conclusão. Então, você vai registrar lá como que você fez os cálculos. Já depois do exercício 3, no final da página 87, tá aí calculadora. Com uma calculadora, descubra o valor exato de cada prestação e verifique se está próximo do valor aproximado que você calculou. Então, lá na calculadora, você vai fazer o valor exato, tá? Na calculadora. Agora, na letra B, você vai utilizar o valor aproximado. Vai fazer arredondamento e o resultado aproximado. A ideia é fazer aproximado na letra B e depois, com a calculadora, ver se você chegou mais próximo do seu resultado. Entendeu? Não é para fazer ele da forma correta, o resultado correto, né, sem estar arredondado e aproximado na letra B. Porque você tem que aprender o arredondamento e o resultado aproximado. Por isso que na letra B você tem que fazer dessa forma. Aí lá na calculadora lá você vai calcular e vai registrar aí embaixo no livro ou no caderno o valor aí que você conseguiu descobrir da historinha da letra B de forma exata. Agora na página 88 nós já vimos isso daqui, né, esse assunto, que é divisão por números com 2 ou mais algarismos. E aí então agora nós temos no livro 2 tipos de algoritmos, formas de explicação, usando a operação inversa e também o algoritmo das estimativas. Tá? Então prestem atenção que agora essa parte eu preciso que vocês estejam olhando para o livro para tentar entender, escutando a minha voz, tá? Para entender como que é a explicação de cada uma destas formas. Tudo bem? Então tá. Então vamos na página 88. Então vamos lá. Algoritmo usando operação inversa. Exercício 1. Quantas dúzias de flores um florista pode separar no máximo quando tem 84 flores? Então,
Uma coisa que vocês já têm que saber e já guardar para vocês é que uma dúzia contém 12 unidades. Bom, se você tem 84 flores e as flores serão divididas em buquês com 12 flores, então você precisa apenas fazer a divisão 84 por 12. Mas lembre-se que é um algoritmo, como está escrito lá, usando a operação inversa. Se você sabe que a conta para você chegar no resultado que você precisa é só dividir 84 por 12, então você vai pegar o 12 e você vai multiplicar por um número que você consiga chegar no valor 84 ou perto de 84 sem passar o 84. Entendeu? Porque o 84 é o dividendo, o 12 é o divisor. Então, o resultado que você quer é o seu quociente. E para você descobrir qual valor é, você pode fazer pela operação inversa. Então, você vai pegar o seu divisor, multiplicar por um quociente que você vai tentar por aproximação, e o resultado desse quociente multiplicado por esse divisor vai dar o dividendo e tem que dar 84 ou perto de 84. Então, nos exemplos que estão aí no livro, começou com 12, que é o divisor, vezes 5, depois 12 vezes 6, 12 vezes 7. Um deles, você vai encontrar o resultado que vai dar 84. E aí, por exemplo, se você encontrar que 12 vezes 6 deu 84, não estou dizendo que é. Você vai fazer o cálculo aí no livro, certo? Se por um acaso for o 6, 12 vezes 6, 72, então o seu resultado desta multiplicação, né, o resultado que você vai usar lá na divisão é o fator número 2, que é o número 6. Entendeu? Ele seria o quociente da divisão, certo? Não estou dizendo que é o 6, eu estou dando um exemplo. Então, você vai calcular 12 vezes 5, 12 vezes 6 e 12 vezes 7. E aí, o resultado que você encontra é 84, né, por esse número que foi multiplicado, o 12 foi multiplicado por qual número? Esse é o resultado da sua divisão. Então, com 84 flores, o florista pode separar no máximo... Aí você vai encontrar quantas dúzias de flores. Será que vai ser 5, 6 ou 7? Então, faça os cálculos e registre no seu livro. 2. Quantas dúzias ele poderia separar se na situação anterior o florista tivesse 100 flores? Agora não é 84, agora é 100. Olha que interessante. O próprio exemplo já te deu a resposta, né? 12 vezes 7, 84. 12 vezes 8, 96. E 12 vezes 9, 108. Então, passou de 100. Então, se você fizer a divisão de 100 por 12, você vai usar qual destes valores? E esta divisão de 100 por 12, como eu tenho os resultados das multiplicações 84, 96 e 108, nenhum deles vai dar 100. Então, com certeza, a divisão de 100 por 12... eu vou ter um resto. Não vai dar 0. Vai ser um número maior do que 0 e diferente de 0. Então, lá na parte do cálculo, então, 100 dividido por 12 é igual a tanto e resto tanto. Então, você vai fazer o cálculo aí ao lado no livro e preencher aí a resposta depois, né? Com 100 flores... o florista poderia separar no máximo tantas dúzias de flores e ainda sobrariam quantas flores? Sobrariam, você vai colocar lá o número de flores. Tudo bem? Exercício 3. O exercício 3, ele é basicamente igual ao exercício 2. Agora você já tem a divisão, certo? 78 dividido por 13 na letra A. 113 dividido por 14 na letra B e 484 dividido por 44 na letra C. Então, vocês vão fazer no caderno, página 88, exercício 3, letra A.
Copia lá o enunciado e faça as contas, os cálculos no caderno, para poder tirar a foto, para poder enviar, certo? Então, a página 88 é essa daí. Agora vamos para a página 89, algoritmo das estimativas. Eu quero que vocês prestem muita atenção neste algoritmo das estimativas, porque ele pode ser feito de várias maneiras, certo? Então, eu vou explicar uma maneira, que é a que está no livro, e depois vocês vão fazer, tá? Mais uma maneira para encontrar o mesmo resultado, certo? Então, olha só. Preste atenção no exemplo, na historinha. O dono de uma loja comprou 21 bonecas de mesmo preço por R$ 756. Quanto custou cada boneca? Para responder essa questão, devemos efetuar a divisão de 756 por 21. Veja como efetuar usando o algoritmo das estimativas. Observe que o meu dividendo, olha lá no dividendo, 756, dividido por 21. Então, você vai fazer uma perguntinha no algoritmo das estimativas, que é que está no quadro do lado aí, ao lado. Quantas vezes 21 cabe em 756? O exemplo do livro está estimando 20. Você escolhe esse valor. Poderia ser 10. Aí no lugar, 20 vezes 21, porque embaixo do meu divisor está o primeiro quociente, que é 20. Então, olha só, o exemplo do livro, por isso que está, estimamos 20 e fazemos 20 vezes 21. Então, não é um resultado exato, é uma estimativa. 20 vezes 21 dá 420. Por isso que ao lado do 20, você coloca 420. E você vai fazer 756 menos 420. O resultado dessa subtração dá 336. Agora, como não deu zero, deu 336, você vai fazer mais uma estimativa. Até você terminar com esse número, até você zerar. Então, 336. Agora a pergunta é, quantas vezes 21 cabe nos 336 que restaram? O exercício estimou 10. Não pode ser 20, porque 20 vezes 21 dá 420. Passa de 336. Agora o exercício está estimando 10. Podia ser 9? Podia. Podia ser 11? Podia. Porque é uma estimativa. Como aqui neste exemplo está sendo estimado 10... até fica mais fácil de fazer o cálculo. 10 vezes 21, 210. Então, embaixo do 336, 210, que é o 10 que está embaixo do 20 ali, vezes o 21, a segunda estimativa. 336 menos 210 deu 126, ainda não zerou. Então, agora, nós vamos uma terceira estimativa. E agora, o exemplo estimou 5. Então, a pergunta é, quantas vezes 21 cabe dentro dos 126 que ainda restaram? A estimativa foi 5. Poderia ter sido 6, 7? Poderia. Poderia ter sido 4, 3? Poderia. Não tem problema. Só que o problema só acontece se você estimar um valor que multiplicado por 21 dê mais que 126. Não pode dar mais que 126. E no nosso exemplo, estimou o número 5. 5 vezes 21 deu 105. Então, 126 menos 105. 126 menos 105, 21. Então, sobrou 21. Agora, mais uma pergunta. Quantas vezes 21 cabe dentro de 21? Uma vez só. 1 vezes 21, 21. Então, por isso que está o 1 embaixo do 5. Então, 1 vezes 21, 21. 21 menos 21, 0. E agora, o que eu vou fazer? Porque eu tenho como quociente o primeiro 20, depois 10, depois 5 e depois 1.
Agora eu vou somar. 20 mais 10, 30. Mais 5, 35. Mais 1, 36. Então, 756 dividido por 21 dá exatos 36 e resto 0. Como que eu posso saber se essa conta está correta? Fazendo a operação inversa. Faça agora o 36 multiplicado por 21. Tem que dar 756. E dá. Certo? Então, agora, lá no Converse com os Colegas sobre outra maneira de fazer a estimativa para a mesma divisão, 756 dividido por 21, você vai fazer no caderno, tá? Página 89, exercício 1, a sua estimativa. Depois você vai tirar essa foto e eu vou reunir as estimativas dos alunos diferentes e mostrar para vocês depois num outro vídeo, tá bom? Baseado neste exemplo que está no livro, você vai fazer a mesma coisa com o exercício 2. Letra A, letra B e letra C. Letra A, 884 dividido por 26. Letra B, 420 dividido por 15. E letra C, 3.636 dividido por 22. Professor, e se por acaso o meu resto não for 0? Só que der um resto, vai dar um resto, por exemplo, que não dá mais para dividir por 21. Então, você vai somar todos os quocientes e depois escrever lá. Deu quociente, sei lá, por exemplo, 25 e resto 2. Porque esse resto 2 não dá para poder dividir com o meu divisor. Não tem como mais dividir. Sobrou o resto 2. Então, por exemplo, lá você dê o número do quociente, depois que você somou todos, né? E resto tanto. Né? No meu exemplo, resto 2. Tudo bem? Então, tá bom. Vamos continuar. Algoritmo usual. Página 90. Analise este exemplo de divisão pelo algoritmo usual. 2.882 dividido por 45. Então, como o número 2 do 2.882 lá no dividendo, ele é menor do que 45, então eu tenho que pegar o 2 e o 8, ficando 28. 28 ainda é menor do que 45, então por isso eu tenho que pegar o 288. Então, nós temos aí, como você pegou o 2, o 8 e o 8, o último número é o 8 dezenas. Então, você tem 288 dezenas. Dividido por 45, tá? Você vai ter aí 6 dezenas. 6 vezes 45, 270, que é o mais próximo. Então, 288 menos 270 me dá 18. Agora, você tem 18 dezenas. 18 dezenas é menor do que 45, então agora vai abaixar o número 2. 18 dezenas é 180 unidades. Mais 2 unidades, 182. Por isso, fica 182 unidades. Agora, que número multiplicado por 45 dá 182 ou próximo de 182? No nosso exemplo, nós temos o número 4, porque 4 vezes 45 dá 180. Então, 182 menos 180, eu tenho, então, 2. Então, 2.882 dividido por 45 dá 64 e resto 2. Tudo bem? Lembre-se das operações inversas. Dividendo dividido pelo divisor, eu tenho o quociente mais o resto, certo?
Para eu saber quanto que é o dividendo, eu pego o meu quociente, multiplico com o meu divisor, depois eu somo com o resto. Então, 64 vezes 45, aí você vai encontrar 2.880. Mais o resto 2, 2.882. Então, você vai fazer aí no seu caderno esta multiplicação, 45, né, vezes 64, ou 64 vezes 45. Tá? Lembre-se que a multiplicação, né, se você fizer 2 vezes 3, é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, 45 vezes 64 é igual a 64 vezes 45. Tá? Só não esquece depois de somar com o 2 do resto. Exercício 2. Da mesma forma como foi explicado no exercício 1, agora você vai fazer no exercício 2. Divida 178 centenas por 123. Divida depois 553 dezenas por 123 e 615 unidades por 123. Então, olha só, né? Efetue mais esta divisão pelo algoritmo usual. Durante o processo, você vai efetuar as divisões citadas na sequência da fala da menina ilustrada abaixo. Então, depois você faz a verificação. Como é que você vai fazer a verificação? Você vai multiplicar o resultado que você obteve no seu quociente, multiplicando pelo dividendo. Certo? Ok. Então, agora página 91, exercício 3. Então, praticando agora esse algoritmo usual da divisão, faça também a verificação na letra A, B, C. A, 420 dividido por 12. Então, você faz a divisão e depois faz a multiplicação. B, 5.374 dividido por 25. E letra C, 6.654 dividido por 54. Se tiver resto, você coloca lá o resto. Certo? Exercício 4. 12. Né? Como 12 é igual a 3 vezes 4, a divisão de 420 por 12 da atividade anterior, letra A, pode ser efetuada se dividirmos 420 por 3 e depois o resultado por 4. Por quê? 3 vezes 4 é 12. Então, se você vai pegar o 12, divide primeiro o resultado por 3, depois divide por 4 o seu resultado. Também dá a mesma coisa. Então, faça isso e confira se realmente vai dar esse resultado. Tá? Então, no exercício 5, nós temos o desafio. Efetue 432 dividido por 36 por 4 formas diferentes. Pela operação inversa, pelo algoritmo das estimativas, pelo algoritmo usual e o 36 você decompondo. Por exemplo, que número vezes outro dá 36? 4 vezes 9, 36. Então, você vai pegar o 432. Primeiro você divide por 4 e depois você divide por 9. Mas 36 também pode ser o quê? 9 vezes 4. Então, você pode dividir primeiro por 9 e depois o resultado dividir por 4. Certo? E aí você pode brincar na tabuada em um valor que seja próximo. Por exemplo, ó, que dá 36 também. 12, né? 12 vezes 3 dá 36. Então, você pode dividir o primeiro por 12 e depois dividir por 3. Só que 12 também é 3 vezes 4. Então, você pode dividir por 3, depois você divide por 4, depois você divide por 3 de novo. São 3 contas aí que multiplicadas 3 vezes 4 vezes 3, 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36. Certo? Então tá. Então faça o desafio. Exercício 6. Edna trabalha em uma biblioteca. Dos 1.404 livros que tinha para arrumar, ela separou 1.236 para colocar nas estantes. O restante ela guardou em caixas que cabiam 18 livros cada uma. Quantas caixas ela precisou? Então, veja a historinha e faça a divisão. Primeiro você vai fazer uma conta de subtração e depois você vai fazer a divisão. Ok? Página 91. Vamos continuar.
E para a gente finalizar essa parte agora, nós vamos resolver aí o exercício 7, 8 e 9. Exercício 7. Quando a divisão de um número natural por outro é exata, dizemos que o primeiro número é múltiplo do segundo. Por exemplo, 10 é múltiplo de 5, porque 10 dividido por 5 é uma divisão exata. 21 não é múltiplo de 5, pois 21 dividido por 5 não é uma divisão exata. Então, descubra e responda. 588 é múltiplo de 8? Sim ou não? E você faz a conta embaixo. Se o resto for zero, é exato. Se o resto for diferente de zero, não é exato. Letra B. 2.616 é múltiplo de 12? Sim ou não? Faça a conta. Saiba mais. Para um ano ser bissexto, o número deve ser múltiplo de 4. Se o número dele for terminar em 00, então deve ser também múltiplo de 400. Então, por exemplo, 1994 não é bissexto, mas 2032 será. Aí o Antônio, 2000 foi um ano bissexto, mas 3000 não será. De acordo com as informações do Saiba Mais, justifique as afirmações feitas por Paula e Antônio. Então, você vai fazer as contas aí. 1994 dividido por 4, 2032 dividido por 4, 2000 dividido por 4 e 3000 dividido por 4. Certo? Tá? Então, vê quais dessas informações estão corretas. Se não couber a conta no caderno, página 92, exercício 8. Exercício 9. Complete. Letra A. O século XXI teve início no dia 1º de janeiro de 2001 e vai até o dia... Então, responda. Os 4 primeiros anos bissextos do século XXI são... Já que você sabe que ano que começou o século XXI, então você sabe aí quais são os anos bissextos. Você vai pegar o 2001, dividir por 4, 2002, até você encontrar em qual ano, a partir de 2001, foi ano bissexto. E a partir daí, só somando de 4 em 4 anos. E o último ano bissexto do século XXI será então que ano? Se você sabe qual foi o último, divida por 4 até você encontrar. Tudo bem? Maravilha! Então, para nós finalizarmos aí, coloquei agora as tarefas para vocês entregarem. Quais atividades que foram apresentadas na aula de hoje para vocês entregarem para poder corrigir. Então, página 84, lá no final da página, verificar. Na página 85, exercícios 2, 3 e 4. Na página 86, exercícios 1, 2, 3, 4, 5. Na página 87, exercícios 1, 2, 3 e tem um trechinho lá, calculadora. Para o cálculo lá que vocês fizeram na calculadora, vocês vão colocar lá no livro. Na página 88, exercícios 1, 2 e 3. Na página 89 e na página 90, exercícios 1 e 2. Na página 91, exercícios 3, 4, 5 e 6. E na página 92, exercícios 7, 8 e 9. Então, esta é a lista, a sequência, para vocês fazerem as atividades, para depois poderem tirar as fotos e me entregar para eu fazer a correção. Tá certo? Só para se organizar, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar essa primeira parte aqui. Nós teremos uma segunda parte, continuação deste capítulo, tá? Para depois nós iniciarmos um novo capítulo, tá certo? Então, muito obrigado. Não se esqueça, fique em casa. Logo, logo nós estaremos juntos novamente, tá? Vamos aguardar aí a decisão, né, do pessoal da saúde, né? Mas usem máscara, álcool gel, se cuidem, tá? Para que essa pandemia acabe logo, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Tchau, até a próxima aula.